Fala fotógrafa, Bruno Monte por aqui e hoje para falar sobre como fotografar melhor os casamentos à noite. Casamentos à noite são completamente diferentes dos casamentos durante o dia. Muitos fotógrafos têm até medo, receio de fotografar um casamento à noite porque não lidam muito bem com a iluminação artificial, seja com flash ou com LED. Pois bem, eu separei aqui 4 dicas super valiosas que eu uso no meu dia a dia, que eu sempre uso nos meus casamentos e eu espero que elas te ajudem muito. Então vamos lá, vamos à primeira dica. A primeira dica do dia é fotografe em RAW. Eu sei que você já deve ter escutado isso muitas vezes. Fotografe em RAW, fotografe em RAW. E se você não se convenceu ainda, a gente vai fazer esse trabalho hoje. Muita gente acha que fotografar em RAW não é bom porque o arquivo é mais pesado, então ele vai ter que ter mais HDs para poder fazer esse gerenciamento de arquivos. Só que ele não vê o outro lado. Quando você fotografa em RAW, você tem mais dados ali naquela imagem. Com isso, você consegue fazer a recuperação de alguns arquivos que na hora não ficaram tão bons. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma imagem na hora do buquê, ali na hora que a noiva jogou o buquê está lá no alto e tudo mais. Só que olha como é que ficou a luz aqui nesse vestido. A luz não ficou boa. Olha como aqui já está levemente estourado, assim, está parecendo estar estourado pelo menos. Se você olhar na câmera, com certeza você vai achar que está estourado, porque a referência que a gente tem ali naquele visor da câmera não é uma referência super confiável. Na verdade, não é uma boa referência, mas é o que a gente tem ali na hora e é isso que a gente trabalha. Só que aqui, você olha essa imagem, talvez você, puxa, perdi a foto. Mas quando a gente fotografa em RAW, olha o que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer uma recuperação muito boa da textura que aparentemente estava perdida ali naquele momento. Um vestido que a gente não ia ter detalhe, a gente consegue recuperar todo o detalhe do vestido, da pele, renderizou, a gente consegue recuperar ainda todos os detalhes dessa noiva porque a gente fotografou em RAW. Se fosse JPEG, provavelmente a gente não conseguiria fazer essa recuperação de pele e de vestido. Aqui a gente conseguiu fazer tudo isso sem que a imagem perdesse qualidade, porque simplesmente a gente tinha mais informação. Então fotografar em RAW permite que a gente faça isso. Vou dar outro exemplo. Aqui eu tenho uma outra foto, agora na recepção, a noiva dançando, super divertido, com as amigas, todo mundo na pista de dança. Só que repara bem, aqui a gente tem até uma iluminação bem melhor do que naquela outra cena, mas a gente tem uma sobreposição que me incomoda um pouco. Aqui atrás da cabeça tem uma pessoa passando ali, enfim, o fundo da cena não está tão limpo quanto eu gostaria. Por que eu preciso de um fundo da cena mais limpo? Porque ela não disputa a atenção com o que está em primeiro plano. O que está em primeiro plano aqui, ó, a noiva feliz, dançando com as amigas, não pode ser ter uma atenção disputada com outros elementos da cena, porque esse elemento aqui é o elemento principal. Então, por ter a fotografia em RAW, a gente consegue sair disso e ir para isso, que é um tratamento muito mais pontual. Bruno, mas como assim um tratamento mais pontual? Aqui eu vou dar exemplo para vocês do antes e depois só do pincel. Olha aqui o pincel antes de ser usado e o pincel depois de ser utilizado. Olha como já fica muito mais destacado tudo aquilo que realmente importa na minha imagem. Se é uma imagem onde você quer chamar atenção para o primeiro plano, faça de tudo na pós-produção e na iluminação, na hora da foto, para que você deixe aquilo bem destacado. O último exemplo de por que você deve fotografar em RAW é essa foto aqui. Ela está em PB, aqui das amigas ali dançando com a pista de dança, tomando um champanhe, curtindo ali a recepção, mas antes essa foto estava assim. É bem comum a gente ter esse tipo de problema aqui, dessa iluminação muito forte na pista de dança, porque você faz ali uma fotometria, você prepara a cena de um jeito, prepara a cena entre aspas, né? Você prepara a sua iluminação para aquele momento e de repente passa um canhão de luz e ferra com tudo. Às vezes a gente consegue recuperar, e essas vezes que você consegue recuperar, com certeza é porque a fotografia está em RAW. Em JPEG você não consegue fazer isso aqui, você não consegue sair disso e ir para isso de jeito nenhum. Você não vai ter essas informações registradas ali. Então é muito importante que quando você fotografa casamento, principalmente à noite, para mim é qualquer casamento, mas principalmente à noite, você faça isso em RAW. A próxima dica é: saiba até onde o seu equipamento aguenta.
Olha, quando a gente fotografa casamento, a gente precisa testar o equipamento antes, não no casamento. E quando esse casamento é à noite, aí que lascou. Você precisa testar à noite. Você precisa simular um pouco das dificuldades que você vai ter no casamento antes de chegar ao casamento. Porque se você não simular isso, vai chegar a hora e você vai ficar muito frustrada. Você vai ver as fotos na câmera, elas não vão sair como você desejava e você não vai entender o porquê. Mas na verdade é porque você não treinou antes. Você não conseguiu ali ter segurança para utilizar o seu flash, o seu LED, a sua câmera da melhor forma possível. Eu trouxe uns exemplos para vocês aqui. Essa imagem, ela é de uma cerimônia e repara que a iluminação aqui está bem pontual. A iluminação está aqui nos noivos. E se a gente perceber como foi que eu fotografei essa cena, foi aqui um ISO de 1600. Poxa, um ISO de 1600 à noite, ele é bem escuro. Ele conseguiu aqui escurecer boa parte das pessoas em volta, mas eu queria preservar a textura da pele, a textura do vestido, eu queria preservar esse primeiro plano. Então, o que eu fiz na pós? Por entender como o meu equipamento se comporta, eu consegui sair disso e vir para cá. Uma foto completamente diferente, onde eu tenho aqui detalhes dos pais, eu tenho detalhes dos convidados, da decoração, e continuo tendo pele, continuo tendo vestido, continuo tendo tudo isso em primeiro plano. E por que isso é importante? Porque o principal para mim eram os noivos. Naquele momento ali, eram os noivos. Então precisava preservar a pele e todas as texturas que estavam envolvendo os dois, aquela história ali. Só que eu também queria trazer um pouco de fundo. Só que não dá para você iluminar tudo ao mesmo tempo e ser uma foto ainda interessante. A iluminação precisa fazer parte disso como uma forma de compor a imagem e levar a pessoa, o espectador, a olhar exatamente para onde a gente quer. Aqui o que está mais iluminado, olha, repara bem, são os noivos. Então precisava escurecer um pouquinho ao redor e iluminar só os noivos. Mas antes disso, a gente repara que aqui em RAW, o arquivo, eles estão iluminados, mas olha como é que está o fundo. Somente sabendo até onde sua câmera vai, você consegue fazer esse tipo de recuperação. Essa aqui é muito interessante. Muita gente, quando vai fotografar à noite, tem medo do ISO. Tem medo de subir o ISO. Eu até entendo, para que em algumas câmeras, quando você sobe o ISO, realmente ela vem com muito ruído, você não tem uma nitidez tão boa, a foto fica um pouco borrada, enfim, ela não aguenta um ISO um pouco mais alto. Mas quando você entende até onde sua câmera vai, você consegue subir mais o ISO e conseguir ali estar com uma foto numa boa, você conseguir uma boa qualidade. Lembrando que ruído não é um defeito, ruído faz parte da linguagem. Tem gente até que adiciona ruído depois da imagem pronta, mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu estava com um ISO de 4000 e mesmo assim eu consegui a imagem do jeitinho que eu queria, que era chamando aquela iluminação do fundo da cena e ao mesmo tempo que eu iluminava ali o primeiro plano. Eu queria que o que estava vindo atrás fizesse mais parte da composição da imagem. Então por isso eu subi o ISO, com segurança, sabendo que ele não iria danificar a foto, não iria de qualquer forma prejudicar que eu captasse aquele momento. Então é importante que você conheça até onde você pode ir com ISO, até onde você pode ir com velocidade, enfim, você só vai saber disso testando, é fundamental. O último exemplo sobre a importância de conhecer o seu equipamento, ver até onde ele pode chegar, é essa imagem aqui. Repara que essa é uma imagem em baixa velocidade. E como eu sei disso? Tá vendo aqui que as luzes estão borradas, elas estão aqui na imagem formando uma linha. Por que isso? Porque aqui a minha exposição foi de 1/10 segundos. Então 1 segundo dividido por 10 foi o tempo de exposição dessa imagem aqui. Tudo isso para quê? Para conseguir esse efeito. Bruno, mas se você fotografou em uma velocidade tão baixa, como você conseguiu congelar ali a noiva no primeiro plano? Isso acontece por conta do flash. Você utiliza o flash para congelar a cena e você desce a velocidade da sua câmera para que você consiga borrar tudo aquilo que o flash não está iluminando. É um hackzinho, é uma técnica muito legal, muito interessante para fazer em fotos, principalmente à noite. Mas repara bem, olha o ISO dessa imagem. A imagem está com ISO 250. ISO 250 é um ISO para você utilizar durante o dia. Com sol a pino você utiliza um ISO 100, ISO 200, por aí. Mas à noite, com ISO desse tamanho, por quê? Porque eu queria escurecer tudo lá no fundo da cena. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou subir a exposição. Olha quanta informação ainda tinha para lá. Lá no fundo da cena, com algumas pessoas,
ali tem um elemento da decoração lá no alto, enfim, tinha muita coisa. Mas com ISO mais baixo, elas já vão automaticamente saindo de lá do fundo. E por que também o ISO baixo aqui nesse momento? Aqui eu tinha duas opções. Para fazer essa foto aqui, eu podia, fechar o meu diafragma para que entrasse menos luz. Lembra disso? Quanto mais a gente fecha o diafragma, menos luz passa por ali e maior é a nossa profundidade de campo. Quanto mais a gente abre o diafragma, mais luz passa e menor é a profundidade de campo, ou seja, mais desfocado vai estar o primeiro plano do segundo. Aqui eu estou usando um diafragma de 5, que é um diafragma mediano. Eu ainda tenho essas informações aqui um pouco do segundo plano, mas eu tenho bastante detalhe aqui do primeiro plano. Então, como eu escureci a cena? Eu tinha a opção do diafragma e a opção do ISO. Eu escolhi a segunda, escolhi escurecer através do ISO. Então, desci aqui toda a exposição do fundo da cena para preservar onde o flash estava batendo. Isso a gente só consegue fazer se a gente conhecer o nosso equipamento, saber até onde ele chega. Com isso, a gente chega à próxima dica, que é: tenha uma velocidade de segurança. Olha, um problema muito comum em fotógrafos que começam a fotografar à noite é: Bruno, que não sei o que está acontecendo, acho que eu estou com problema na lente, porque todas as minhas fotos estão saindo borradas, nada fica 100% focado, nada fica ali congelado na minha imagem, eu estou com esse problema, não sei como resolver. Você precisa entender bem como é que funciona a velocidade do obturador e como você utiliza o flash para congelar as imagens. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Reparem essa imagem aqui. Essa imagem, eu tenho aqui um elemento bem interessante para falar sobre velocidade. Olha como o cabelo dessa convidada estava congelado no ar. Olha como eles estão dançando e eles estão totalmente congelados. Isso não se dá só por causa do flash, porque eu estou aqui utilizando o flash, que auxilia muito, é fundamental para você congelar uma imagem, mas onde o flash está menos ativo, onde ele não pega tão bem, onde ele não está atingindo, a gente ainda vai ter uma imagem borrada se você não tiver uma velocidade adequada. Nesse caso aqui, eu utilizei 1/320, que é 1 segundo dividido por 320, ou seja, uma velocidade bem rapidinha. Para quê? Para que eu conseguisse congelar o que estava acontecendo aqui no primeiro plano, ao mesmo tempo que eu diminuísse um pouco a intensidade da luz no fundo, preservasse mais os pontos de luz e tirasse um pouco do detalhe dos elementos do fundo. Mas Bruno, como assim? Quando a gente fotografa à noite, a gente tem que regular a luz de outras formas diferentes do dia. Geralmente durante o dia, quando você quer que a sua exposição geral da cena fique mais escura, o que você faz? Geralmente você desce o seu ISO e rapidamente você consegue esse efeito. À noite não é exatamente assim. O ISO pode ser sim, na verdade continua sendo o principal para que você trate o final da cena. Você consiga escurecer ou trazer aqui mais detalhes do fundo da sua cena, mas ele não é o único recurso. Por exemplo, quando você utiliza uma velocidade um pouco mais alta, faz com que o seu obturador abra e feche mais rápido. O que isso significa, Bruno? Quando o seu obturador abre e fecha mais rápido, menos luz atravessa para conseguir encontrar o seu sensor e registrar a sua imagem. Com isso, você vai ter uma cena um pouco mais escura, concorda? E quando você aumenta a velocidade, além de ter uma cena mais escura, como ela foi mais rápido, ela consegue congelar aquele elemento ali na nossa frente, o que é muito legal. Só que quando a gente utiliza isso em conjunto com fotografia de pessoas, a gente consegue esse tipo de efeito. A gente consegue aqui o cabelo voando, a gente consegue a iluminação aqui no fundo dessa forma, a gente consegue pegar toda essa cena que eles estão em movimento sem que eles estejam borrados, o que é muito legal. Um bom exemplo de como a velocidade é importante, uma velocidade de segurança é importante quando você fotografa à noite, é essa imagem aqui. Imagine a velocidade que estavam essas madrinhas com a noiva aqui carregando aqui nas costas. Elas estavam correndo, de repente elas olharam a câmera, olharam assim e deram um sorriso. Se eu não tiver uma velocidade de segurança adequada, tudo isso aqui pode ficar completamente borrado. Aqui eu estava usando 1/200, que é uma velocidade segura para que eu utilizasse o flash e conseguisse congelar essa imagem. É muito importante que você, mesmo utilizando o flash, você consiga ver até qual velocidade você consegue chegar no seu obturador. Testa,
Pega a sua câmera, pega o seu flash e desce a velocidade. Vai lá para 1/60, por exemplo, e fotografa alguma coisa que esteja em movimento e vê como ela vai se comportar. Tenta jogar o flash nela e fotografar nessa velocidade. Tenta tirar o flash dela e fotografar nessa velocidade. Vendo o resultado disso, desce mais a velocidade. Vai lá para 1/15, por exemplo, 1/30. Depois você sobe, vai para 1/200, 1/180, por exemplo, e verifique quais são as diferenças. É fundamental que você não só entenda a teoria, mas que você experimente isso, que você experiencie isso, porque essa experiência você vai levar para o casamento com certeza. Aqui nesse momento eu sabia que eu precisava de uma velocidade de segurança adequada além do flash. Então fica ligado porque a velocidade à noite é muito importante. Aqui eu trouxe mais um exemplo de baixa velocidade para você entender como a alta velocidade ou a baixa fazem total diferença quando você fotografa à noite. Se eu fizesse essa imagem aqui com uma velocidade mais alta, com ISO mais alto, provavelmente essa galera toda aqui estaria iluminada e eu não teria esses efeitos aqui dessas luzinhas que são as luzes ali da pista de dança em movimento. Nesse momento que a gente faz a foto, a gente já cria esse efeito. Só que aqui, olha como está a minha velocidade. Deixa eu tirar o mouse. Está em 1 segundo. 1 segundo de exposição para fazer isso aqui. E por que eles são congelados? Por conta do flash. O flash estava ali com uma potência boa em cima dessa galera que estava aqui nesse primeiro plano. Tá todo mundo aqui bem pertinho de mim. Eu estava fotografando com uma 35mm. Então olha como está tudo aqui perto de mim, com nitidez suficiente para eu entender quem são as pessoas, quais são as pessoas que estão com os noivos, mas ao mesmo tempo a baixa velocidade me permitiu criar esse efeito das luzes da pista de dança, que é muito legal. Não é legal fazer em todas, mas em algumas fotos realmente o resultado fica muito interessante. Então a velocidade não é um defeito, mas ela precisa fazer parte da sua composição. Se você precisa de uma velocidade mais alta, você tem que entender que precisa, e aí você sobe a velocidade. Se você precisa criar fotos como essa, você tem que entender que você precisa de uma velocidade mais baixa, então você desce a velocidade. Se você não entender isso na prática, você nunca vai conseguir fazer fotos desse tipo, ou fotos que você não seja prejudicado por conta da velocidade do obturador. Pois bem, a gente já falou sobre até onde o seu equipamento aguenta, a gente já falou sobre a importância de fotografar em RAW e a velocidade de segurança. A última dica de hoje sobre como fotografar um casamento à noite é uma das que eu mais gosto, que é o seguinte: não ilumine tudo. Como assim não iluminar tudo? É fundamental que, principalmente à noite, você entenda como as imagens ficam potentes se você só iluminar o local que você quer destacar na sua foto. Vou dar um exemplo para vocês. Olhem essas duas imagens aqui. Na foto da esquerda e na foto da direita a gente tem o mesmo local, exatamente o mesmo lugar. Só mudou o casal e a iluminação. Olha só, aqui na foto da esquerda eu iluminei o casal, eu iluminei as letras, eu iluminei um pouco da árvore, iluminei o chão, iluminei tudo. E aí eu consegui uma foto onde eu mostro tudo isso. E ok, tudo bem, você pode fazer essa foto, na verdade muitos fotógrafos fazem essa foto, não tem nada de errado com ela. Só que a gente pode ousar também. A gente pode iluminar só aquilo que a gente quer ter destaque, a gente quer destacar na foto. Agora olha essa foto da direita, como ela ficou diferente sendo o mesmo local. Aqui a iluminação estava atrás do casal, fazendo uma coisa que a gente chama de contraluz. O que é a contraluz? É quando a gente fotografa uma cena onde a iluminação está virada, está apontada para quem está fotografando. No caso, eu estava aqui fotografando esse casal que estava de lado em relação a mim e o flash estava lá atrás deles apontados para mim. Mas por que eu não estava vendo o flash? Porque o flash estava escondido atrás deles. Por que eu fiz isso? Para conseguir esse desenho aqui, ó, esse desenho do contorno do casal, para ter aqui só um desenho com a luz destacado no meio desse fundo preto. Se eu fizesse essa mesma foto com o fundo da árvore, eu já conseguiria ter mais dificuldade para ler essa imagem, entende? Porque eu teria detalhes daqui da textura das folhas disputando a atenção com o nariz, aqui, agora no detalhe, com o nariz, com o cabelo e tudo mais. Mas como eu coloquei eles aqui nesse fundo preto, pronto, resolvido. A gente tem aqui uma iluminação bem pontual, onde eu ainda consigo mostrar ali as letras que eles queriam, eles tinham contratado isso para o casamento deles, é importante
que faça parte da história deles, mas eu consegui isso de uma forma mais criativa. Eles até têm a foto também com uma iluminação tradicional, mas eu fiz questão de fazer essa, porque eu acho que fica ainda mais impactante, mais marcante o momento. Outro exemplo é essa foto aqui. Repare que aqui o noivo e a noiva estão falando para os convidados. Eles estão ali agradecendo, aquele momento de agradecimento que alguns casamentos têm, que os noivos pegam um microfone. Mas o destaque daqui eram as pessoas. Então foram essas pessoas que eu iluminei. E por que eles estão também iluminados? Eu aproveitei a iluminação da pista de dança. A pista de dança estava com essa luz mais azul aqui, então eles estão um pouco mais escuros. E quem está realmente recebendo a mensagem, sendo afetado pela mensagem, está iluminado. A gente sempre tem que pensar em ação, reação. Eu fotografei a ação. E a reação, como fica? Vamos lá e vamos fotografar a reação também. É muito importante que a gente fotografe não só a ação, mas a reação também. Quando alguém está falando, fotografa aquele que está ouvindo. E depois fotografa também quem está falando. Mas é bacana fotografar quem está ouvindo, porque ali, geralmente, a gente consegue ver o sentimento que foi causado por aquilo que a pessoa falou. E isso, só quando a gente está muito concentrado, muito focado em fazer, que a gente consegue captar. Senão a gente fica ali só fotografando os noivos. E um casamento não é só sobre os noivos, é sobre diversas pessoas que fazem parte da vida dos noivos. Como aquelas pessoas celebram, como aquelas pessoas estão alegres por estarem ali naquele momento, fazendo parte daquela comunhão. Então é importante que a gente conte a história mais completa, que a gente ilumine aquelas pessoas que estão sendo agradecidas ali naquele momento, que estão recebendo esse agradecimento dos noivos. Isso é bem legal. Outro bom exemplo é essa imagem aqui, porque ela retrata o momento onde a noiva com as madrinhas estão todas ali no palco, dançando, fazendo uma maior bagunça, mas a gente tem uma cena mais teatral. Por quê? A gente tem uma iluminação pontual nas meninas que estão ali no palco. Vou mostrar para vocês como foi essa foto antes e o que tinha no fundo, para vocês terem uma noção. Ó, aqui é o antes. Aqui, reparem bem que no fundo da imagem, olha como a gente tem uma estrutura do palco que foi montado ali, a gente tem DJ, a gente tem mais microfone lá para trás, tem um cara passando de chapéu, mas quando a gente faz um tratamento mais pontual, com uma iluminação mais pontual, a gente ilumina só aquilo que a gente quer, e na pós-produção a gente ainda retira aquilo que a gente não precisa. Então, o resultado, quando a gente ilumina só aquilo que a gente quer, é muito, muito interessante. A gente realmente consegue fotos diferenciadas quando a gente ilumina só aquilo que está no primeiro plano, só aquilo que a gente quer mostrar e deixa o resto numa escuridão maior, a gente escurece o fundo. A gente tem cenas mais teatrais. Essa foto, inclusive, foi premiada pela WPJA, que é muito legal, e eu acho que foi justamente por isso, porque é uma cena bem teatral. A gente não tem como dirigir isso aqui, e a iluminação estava no local certo para iluminar toda essa galera e não o fundo também. Essa foto aqui também foi premiada pelo WPJA e o que é legal nela é que ela tem a mesma estrutura daquela última foto que eu mostrei para vocês. Na verdade, o que eu fiz? Se você parar para perceber, essa foto aqui foi uma foto que mostrou o geral, mostrou todo. E essa foto aqui da direita mostrou um detalhe da cena. É bem legal quando essas coisas estão acontecendo na nossa frente, que a gente busque o maior número de possibilidades interessantes para contar aquela história. Não só contando a história o todo. Isso aqui é legal porque a gente contextualiza o que está acontecendo. Mas também é bacana a gente dar um passo para frente e mostrar um pouco mais de detalhes daquela empolgação toda que estava ali. Cara, esse momento foi bem marcante para todas elas que estavam ali, porque foi muito divertido e elas com certeza tiveram fotos que qualquer celular que estava ali naquele momento não conseguiria fazer. Hoje em dia eu penso muito nisso. Quando a gente fotografa, geralmente no casamento tem outras pessoas que estão fazendo fotos com celular, por exemplo. E se a gente faz uma foto do mesmo ponto de vista, com a mesma iluminação de alguém que está com celular, acaba que, para quem não é fotógrafo, o nosso trabalho não tem um diferencial muito grande. Então, quando a gente coloca uma luz que a gente acredita ser interessante, numa composição que a gente acha ser interessante, a gente tem um resultado que, eles olham e falam, caramba, esse fotógrafo é realmente diferenciado. Então é bacana a gente pensar nisso também, pensar em como a gente pode fazer o nosso trabalho ser diferenciado daquela pessoa que está ali com o celular, que pode conseguir sim boas fotos, mas só com o nosso olhar, só com o nosso conhecimento a gente consegue desenhar coisas que tenham a nossa cara para contar a história do outro, que é para isso que a gente está ali. O último exemplo, para a gente ver como é importante
não iluminar tudo, é dessa banda aqui. A banda estava lá tocando e tal, e a gente foi fazer um retrato dessa banda. Só que o mais clichê de tudo seria se eu iluminasse tudo. Se eu simplesmente lambesse com a cor dessa cena inteira, com a cor do meu flash e ponto final. Na verdade, essa é a foto que a gente mais vê por aí. Só que a gente pode aproveitar um pouco da luz do ambiente, um pouco da luz da cena, criando uma atmosfera que a gente lembra ali que é um palco, que tem uma pista de dança, com uma iluminação que a gente acha interessante, como por exemplo essa luz aqui, ó, vindo a 45 graus do cantor. Com isso aqui, a gente consegue atrair não só a atenção da noiva, que está contando uma parte da história dela bem interessante ali, mas também do cantor, que ele vai querer essa foto e com certeza ele vai querer divulgar nas redes sociais dele para mostrar o trabalho dele. Enfim, é o tipo de parceria que você desenrola naturalmente no casamento, você não precisa forçar. Se você fez uma boa foto da banda, vai lá e dá a foto para a banda. Se você fez uma boa foto do pipoqueiro, do cara dos churros, enfim, tem muitos casamentos que contratam esses outros fornecedores. Dê essas fotos para eles. Com certeza eles vão ficar tão felizes que eles vão querer divulgar nas redes sociais e vão te marcar. É legal a gente pensar nisso, porque são parcerias que a gente faz de forma natural. A gente não está forçando isso. É uma relação ganha-ganha. Ele ganha por ter uma imagem bem bacana do trabalho dele e você ganha porque ele está divulgando o seu trabalho. Então, haja com cordialidade com esses profissionais, porque é bem interessante o tipo de amizade e de parcerias profissionais que você pode fazer com uma simples foto que você iria fazer de qualquer forma. Muitos desses fornecedores chegam para a gente e falam assim, mas você vai me enviar essa foto de verdade? Porque nunca me enviam. Então seja o diferentão da galera, manda a foto para o fornecedor, ele vai ficar super feliz. Eu queria só mostrar para vocês, darem um overview aqui nessa galeria. Todas essas fotos aqui têm uma coisa em comum. E o que é que elas têm em comum? A iluminação fora da câmera. E o que é a iluminação fora da câmera, Bruno? Iluminação fora da câmera é quando você utiliza o flash ou o LED sem estar em cima da sua câmera. Você utiliza num tripé ou com a ajuda de um assistente para que você consiga iluminar de forma diferenciada a sua cena. Por exemplo, essa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver flash até dentro da cena. A gente está pegando ali um pouco da chuva que está ali no contra, a gente está conseguindo todo o contorno das mãos da galera dançando ali em volta dos noivos, naquele momento que estava até chovendo. Isso a gente consegue porque a luz estava fora. Essa outra foto aqui a gente consegue fazer porque a iluminação estava fora, a iluminação estava atrás do casal. Essa foto eu fiz porque a iluminação estava virada para as pessoas, ela estava fora da câmera mais uma vez. Assim como nessa foto da banda e nessa foto das meninas dançando e cantando no palco e essa outra foto do detalhe das meninas cantando. Repara que aqui você consegue perceber bem o ponto onde está iluminado e onde está a sombra. E qual a importância de analisar isso numa foto? Já é uma coisa um pouco mais avançada, mas é que a gente consegue perceber, consegue sacar qual era o local onde a iluminação foi colocada, foi posicionada para fazer a foto. Se você reparar bem nessa imagem aqui, ó, olha como o rosto dela está iluminado, mas aqui, ó, abaixo do queixo você já tem uma região de sombra. A mesma coisa aqui, ó, com essa menina cantando. Isso significa o quê? Que a iluminação estava vindo desse lado para baixo, estava vindo da direita para a esquerda de quem vê a cena. Isso é muito legal para a gente analisar o trabalho de outros fotógrafos e saber como a gente pode pegar informações para melhorar as nossas imagens. Aqui a iluminação estava colocada desse jeito. Se a gente olha essa foto aqui, a gente pode reparar o seguinte, que o rosto dele está mais iluminado do que aqui, o pescoço, a região da orelha. Ou seja, a luz estava vindo daqui, do lado esquerdo da noiva, para o convidado. E essa iluminação dá um destaque muito diferenciado para a sua foto. É muito diferente mostrar isso e mostrar uma foto onde está tudo iluminado. Realmente é uma coisa muito mais impactante, não só para outros fotógrafos, mas principalmente para quem a gente está ali servindo, que são os noivos, que é o casal. Essas fotos, com certeza, eles vêm de uma forma diferente. Então, o que a gente viu hoje? Primeiro, a gente viu a importância de fotografar em RAW, porque a gente consegue recuperar as partes da cena que estavam muito escuras, ou então recuperar partes que estavam muito claras. A gente consegue retirar elementos sem que a gente perca a qualidade do arquivo, porque é um arquivo mais robusto, e isso vai te dar muita segurança na hora de tratar essas fotos, na hora de fazer a curadoria das fotos. Enfim, você vai ficar muito mais seguro só de ter o arquivo em RAW ali, que você tem mais recursos do que ter o arquivo em JPEG. A segunda coisa é saber até onde seu equipamento pode ir. Você testar em casa, testar com seus amigos, testar com a sua equipe,
as limitações do ISO, do flash, etc. Para que quando você chegue lá no casamento, você já vai saber, olha, eu consigo ir até 5.000 de ISO, eu consigo até 6.000 de ISO e minha imagem não vai ser prejudicada. Ou então não, se eu colocar 3.000 e poucos de ISO, já era. Aquilo ali vai prejudicar muito a minha imagem, então tem que trabalhar com ISO menor. Mas então se eu vou trabalhar com ISO menor, como eu vou colocar essa iluminação? Ponto. Aí você vai testar antes do evento e você vai chegar no dia muito mais seguro. Outra coisa é a velocidade de segurança, é saber quais são as velocidades ideais para cada momento. Uma velocidade de segurança para uma cena onde eu quero que as luzes estejam borrando assim da pista de dança, aquela foto que eu mostrei antes, a minha velocidade de segurança para fazer isso vai ter que ser baixa. Mas se eu quiser que tudo fique ali congelado, provavelmente eu vou ter que subir a velocidade do meu obturador. Então essa velocidade para cada momento é essencial que você saiba e que você chegue nesse momento e já entenda que tipo de configuração você vai ter que colocar na sua câmera. E por último, o que a gente viu foi a importância de não iluminar tudo. Iluminar só aquilo que a gente quer que chame atenção, onde a gente acha que a história está acontecendo de verdade, onde é ali o ponto mais importante da sua cena, para que quando alguém vá ver a foto, pronto, já identifique qual é o elemento. Ah, olha que maneiro, elas estão cantando ali, olha que legal o contorno dos noivos, olha que legal, tem chuva enquanto eles estão dançando. Pronto, a gente só faz isso se a gente não iluminar tudo, mas iluminar só o que é mais importante em cada momento. Se você ficou com qualquer dúvida, você já coloca aqui embaixo sobre qual é a sua maior dúvida quando vai fotografar à noite, que eu vou ter o maior prazer em ler e responder todas essas dúvidas de vocês. Se quiser também, pode mandar um direct lá no Instagram, que eu respondo também, e eu vou ficar muito feliz de ter esse feedback de vocês. Espero que você tenha curtido, que esse vídeo te ajude e que você consiga fotos ainda melhores nos seus casamentos noturnos, beleza? Muito obrigado e até a próxima.